Vamos bem. Olá, meus amados. Estamos começando mais uma Casa Luz. Segunda-feira, não sei o que aconteceu. Não saiu a Casa Luz. E agora vamos ver se ele sai aqui, né? Se todos vocês estiverem conseguindo ver, nós precisamos ver o que está acontecendo aqui com a Casa Luz. Vamos ver as transmissões. Estão todas normalizadas. Agora estão saindo. Tem gente entrando aqui, o Marcos está entrando. Deixa eu beber água aqui que estou morrendo de sede. Muito bem, está todo mundo ouvindo, né? Aqui pelo menos no meu projetor aqui está saindo. Muito bem, está todo mundo aqui no Facebook ouvindo o som, por favor, dê um like aí, clica. Para a gente começar, quero justificar, segunda-feira não sei o que aconteceu, colocamos aqui o Facebook, aqui funcionava, e lá no site, na plataforma Facebook não saía. Então a gente precisa ver o que estava acontecendo, né? Para a gente poder liberar aqui, né? Então quero só justificar que segunda-feira nós iríamos terminar, ia ler o terceiro capítulo do livro de Tiago, e nós tivemos essa dificuldade, não sei porquê, não saiu o Facebook. Mas agora, hoje, graças a Deus, está tudo funcionando, né? Eu sei que, por exemplo, lá em São Bernardo, o irmão Rafael comentou conosco, dizendo que tinha uma região lá também sem internet, estão fazendo manutenção, então às vezes algumas manutenções são feitas, né? E isso acaba atrapalhando tudo aqui. Mas vamos que vamos, né? A gente tem que avançar e poder entender esse momento, né? Momentos às vezes difíceis, né? Muito bem, amados. Hoje a Casa Luz, hoje eu queria falar um pouquinho só sobre a questão de se comunicar bem, né? Usando o texto de Tiago e usando o texto de Abacuque. Dois textos importantes aí que falam de comunicação. Nós estamos falando hoje muito de comunicação, porque nós, como igreja, estamos lançando mais um Facebook, né? HP Online, e para se comunicar melhor, pelo Instagram, pelo YouTube, estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando aqui bastante para que as coisas realmente avancem, né? Quero agradecer os irmãos da equipe aí que tiraram fotos, né? Hoje eu vou ver se eu trabalho um pouquinho também algumas coisas nesse sentido. Estamos correndo para se comunicar melhor. Entendendo isso, a comunicação é fundamental. A gente vai ver isso na Bíblia, né? É fundamental a comunicação. Então, uma boa comunicação, né? Atingimos assim os objetivos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Vamos orar? Pai, eu sei que tem sido para nós desafios muito corridos, ó Deus, temos que aprender tanta coisa ao mesmo tempo. Senhor, por esse período de meses que estamos, ó Deus, com essas situações de dificuldades, ó Deus, separados, ó Senhor, como igreja, e muitas das vezes, Senhor, não podendo juntar o Senhor em reuniões, mas, Senhor, através dos vídeos, queremos, ó Deus, diminuir as distâncias pela internet. Dá-nos, ó Senhor Jesus, uma transmissão normal e que possamos, ó Deus, nos comunicar, ó Deus, estarmos unidos, ó Deus, no mesmo propósito. Dá-nos a Tua palavra, a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, eu quero falar hoje sobre, como diz lá em Tiago, né, a importância de falar. Tudo tem uma forma de falar, né? Vamos ler primeiro esse texto de Tiago, depois a gente vem para Abacuque, porque hoje, mais do que nunca, nós devemos saber nos comunicar. O mundo inteiro tem que se comunicar. O mundo inteiro está se comunicando e nós devemos saber nos comunicar. Uma primeira lição que nós vemos aqui no livro de Tiago, né, que a comunicação tem que ser boa, porque senão gera problemas. A fala, né, quando a gente fala, quando a gente transmite algo, tem que
sair de uma fonte boa. Nosso coração, por isso, nosso coração, tem gente me ligando nessa hora, não é hora de me ligar, né? Desculpe. Por isso que a fala, vamos dizer assim, tem que estar conectada com o coração limpo, né? Deus sempre nos fala isso. Ele nos deu o seu Espírito e nós temos o Espírito Santo. Eu já estava conversando com os irmãos sobre isso. Muitas das vezes eu vou orar e às vezes eu não quero falar nada de problemas e tudo mais, eu quero apenas a presença de Deus. Sabe, a presença de Deus, né? O caráter de Deus, isso fluindo dentro de mim. Sabe, isso é muito importante. Como a gente vai orar, a gente percebe quando Deus se aproxima. Nosso coração se quebranta, nosso coração se rende ao caráter de Deus. Deus é bom, Deus ele é santo, Deus é amoroso. E isso toma conta do meu ser. A gente sai de um período de oração diferente. Por que eu falei que muitas das vezes eu não quero nem falar de problemas? Porque eu quero apenas estar na presença do Senhor, daquele que não me traz problemas, que não me traz peso, aquele que é o príncipe da paz. Sabe, a gente precisa viver nesse ambiente, por isso como é importante a gente viver em bons ambientes. Por isso que a gente não vai em ambientes confusos, a gente não fica em ambientes de confusão, de pecados, de coisas erradas, de palavras feias. A gente tem que cuidar muito bem daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente presencia, e a gente precisa estar ligado ao Senhor. Claro, quando a gente sai para evangelizar, quando a gente sai para estar com pessoas, e as pessoas às vezes estão com problemas sérios, quando a Bíblia diz, né, que a verdadeira religião, Tiago fala isso, né, é ir, né, nas situações das pessoas e tomar conta para não se contaminar. Olha o que a Bíblia diz, para não se contaminar. Então, muitas das vezes nós podemos ir com uma boa intenção de ajudar pessoas, de estar lá, ouvi-las, né, aconselhá-las, e a gente acaba se contaminando, no sentido de toda a carga, toda palavra, toda, talvez, calúnias, sei lá, que situação for que você está ali cuidando, você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, peneirar muito, você precisa tomar muito cuidado, lidar com a situação, para que o seu coração se mantenha em pureza. É um exercício espiritual, porque você luta contra a carne, contra as emoções. Às vezes uma palavra te leva a uma emoção, te leva a um pensamento, te leva até a um desejo de vingança. Você vai ouvir pessoas, as pessoas vão falar das suas injustiças, ou melhor, das injustiças que sofreram, você fala, eu vou lutar por você, e você fica, né, às vezes até irado, né? Isso tudo passa. Por isso que a Bíblia diz, tomar conta para se não contaminar com o mundo. Então nós não estamos isentos do mundo. Vivemos no mundo, mas sempre preservando ambiente, procurando estar em bom ambiente, buscando estar cheio das características, do caráter, do Espírito de Cristo, dos sentimentos que há em Cristo Jesus. Isso é muito importante. E aí Tiago, ele fala sobre isso, né? Cuidado que sai da sua boca. Olha, eu vou ler rapidamente, né? Hoje não é o que a gente lê passo a passo, mas só para ter uma noção. Diz assim, olha, meus irmãos, Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, os mestres, né? Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ele faz uma comparação agora. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. A língua é pequena, mas ela se acha muito poderosa. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Uma fagulha, uma palavra maldita,
taca fogo. Ora, a língua é fogo. É o que ele diz. A língua não é fácil. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo fogo. Ou melhor, pelo inferno, pelas chamas do inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, quer dizer, o homem domina tudo. Parece que o homem domina tudo, menos a sua própria língua. É isso que ele quer dizer. Verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha que coisa. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veja, venenosa a língua, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, olha o que ele diz aqui, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a língua ali, ela vai refletir o quê? A fonte. A fonte é lá dentro. Lembra que a boca fala que está cheio o coração? Ele está nos lembrando disso. Se da boca está saindo muito veneno, é porque o coração está cheio de veneno. E a língua tem esse poder. Se você pensou em envenenar alguém, qual é a primeira coisa que você pensa? Falar. A primeira coisa que você pensa é dizer algo. Então você não pensa em desenhar, você não pensa... A primeira coisa que você pensa é falar. E quando falou, a língua tem esse poder, as palavras têm esse poder de mover situações, de tacar fogo. Então ela é muito forte, a língua. Fala é muito forte. E nós nos sentimos às vezes empoderados, né? Quando a gente sabe usar a palavra e vou falar, e tem gente que sai assim, olha, eu falei mesmo, eu disse mesmo, eu acabei com aquele homem falando com palavras. E se gaba. É isso que Deus está falando aqui nesse texto de Tiago. Então, deixa eu ver aqui qual é a minha internet. Então tá algum problema acontecendo aqui, mas acho que agora vai. Vamos lá. Agora caiu lá. Ei, meu Deus do céu. Minhas internets estão todas caindo agora. Vamos lá, vamos ver se voltou aqui. Muito bem. Acho que voltou aqui. Os problemas de internet não é fácil, né? Agora voltou. Então, queridos, da onde a gente entende tudo isso? Que a língua é um veículo, a língua, a palavra, é um meio para atingir outros com a intenção que está dentro de você. E aí ele diz o seguinte, quando nós temos um coração do Senhor, ele começa a mostrar aí. Ele começa agora a trabalhar as fontes. Como é o coração? Se é um coração amargoso, faccioso, quer dizer, gosta de fazer partidarismo, grupinhos, ou é um coração realmente com as coisas do Senhor. Olha o que ele diz, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Continua aí na internet, né? Vamos lá. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Então, você é sábio e inteligente? Se você é uma pessoa que é inteligente, você tem alvos muito bem definidos, você quer chegar lá, você é sábio para chegar lá, como é que você vai fazer isso? Mostre mansidão de sabedoria mediante com digno proceder das obras. Então, fale com mansidão de sabedoria, que você sabe que você está lidando com pessoas, e com proceder condigno as suas obras. Quer dizer, não só fale,
mas também as pessoas querem ver em você um condigno proceder, quer dizer, seja de acordo com o que você está falando, de acordo com o seu proceder. Sua maneira de ser, sua maneira de falar, ou melhor, sua maneira de viver aquilo. Você fala e você vive. Se pelo contrário tens inveja, olha só, coração de inveja, amargurado, sentimento faccioso, nem vos gloreis disso, nem mintais contra a verdade. Então tome cuidado, porque não minta contra a verdade. Você sabe quando você está amargurado, quando você está invejoso, quando você está sentimento de divisão. Então não minta contra a verdade. Então tome cuidado, analise o seu coração, porque é aqui, porque você trabalhou bem aqui, sai melhor. Vamos lá, verso 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, né? Quando a gente se move, né? Com sentimento faccioso, com amargura. E o que ele diz? Essa não é a sabedoria lá do alto, antes é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Quer dizer, toda degradação, todo comportamento, né, fora, isso é tudo comportamento como se alguém simplesmente é terreno, não é celestial, é um animal, não é como se fosse um animal irracional, ele perde a razão. E demoníaca, quer dizer, a influência não é mais do Espírito Santo, agora a influência é de Satanás. Olha que coisa! Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí toda a confusão e toda espécie de coisas ruins. Tudo vem de coisas ruins onde há inveja e divisão. É terrível essa questão da inveja, né? Cada um tem que olhar para si, cada um tem que comparar com si próprio. Se hoje está melhor do que ontem, então fique contente. Agora, se você for se comparar com outros, tem inveja, tem gente que é preguiçoso, e o preguiçoso deseja, mas nunca tem. Aí começa a ter inveja. São sentimentos horríveis. Vamos lá, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, o que é em paz que se semeia o fruto da justiça. A gente faz as coisas, a gente quer fazer justiça, mas é em paz. A gente quer colocar as coisas justas, quer colocar as coisas em ordem, quer colocar as coisas no seu devido lugar, é em paz. Para os que promovem a paz. Então você quer as coisas justas, mas você quer justiça e paz. Se você promove paz, você tem que ajustar as coisas, ajuste as coisas em paz. Então esse é o primeiro ponto. O que ele está ensinando em Tiago aqui? Que nós devemos tomar cuidado com o nosso interior, porque o veículo que é a fala, que é a língua, ela é poderosa. E se você não cuidar bem do seu interior, vai sair com muito poder certas intenções que não são boas, que é de amargura, inveja, sabe, desejo de divisão. Isso vai destrói pessoas, isso é terrível. Então, o primeiro ponto é esse, cuide do seu interior. O segundo ponto que eu quero usar no livro de Abacuque, seja claro. Então, se você está com o interior bem, então agora você vai usar a sabedoria de ser claro também no se comunicar. Tem pessoas que têm dificuldade de se comunicar. Muitas das vezes eu tenho essas dificuldades, eu percebo às vezes que eu mesmo tenho certas dificuldades de me comunicar, porque a gente tem muito zelo, né, de não falar certas coisas, porque muitas das vezes eu fui muito direto e as pessoas às vezes são emocionais, elas, por eu ter sido muito direto, a pessoa, sabe, se ofendeu. E, na realidade eu não estava indo contra a pessoa, eu estava indo contra a situação que estava aquela pessoa fazendo. Então muitas das vezes eu meio que tenho que dar uma voltinha, entendendo isso. Isso para mim dá muito trabalho, porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu fico dentro de um conflito e eu preciso ser claro, mas nem tão direto, de tal forma que as pessoas se ofendem, né? É complicado isso. Para mim, pelo menos, é muito complicado. Então eu preciso me policiar muito, eu preciso, vamos dizer assim, observar muito, ter discernimento, né? Ser muito prudente, eu preciso pensar muito, poxa, será que é hora de falar aquilo?
Será que é o momento de eu dizer aquilo? Então, esse é um exercício, e limpando cada vez mais o coração para eu não ser movido, né, por coisas ruins. Então, isso é muito sério. Ser claro, eu digo aqui no livro de Abacuque, né? No livro de Abacuque, não sei se vocês entendem o contexto, Deus vai usar os caldeus para trazer justiça, melhor, não é para trazer justiça, para trazer disciplina sobre Israel. E Abacuque fica perturbado, mas como o Senhor vai usar o ímpio para trazer disciplina ao seu povo? É que o povo de Israel estava fazendo coisas muito feias. Então Deus fala, então vocês vão sofrer. É mesmo o livro de Juízes. Você lê o livro de Juízes, é sempre assim, Israel pecou, aí Deus trazia os filisteus, trazia os outros povos para trazer juízo, o povo era subjugado e passava anos e anos aí subjugado para quebrantar o coração de Israel. E Abacuque passou por essa crise. Não é que Deus vai usar um povo que não é nem cristão, ou melhor, que não era nem cristão, não era do povo de Israel, para trazer juízo. E eles ficavam ali todos, né, perturbados. Ou melhor, o Abacuque ficava questionando Deus. Mas uma das coisas interessantes, eu não quero entrar nesse contexto, mas só a questão da clareza da comunicação. Eu quero falar aqui da clareza da comunicação. Isso é muito importante entre casais também, família, filhos. Sabe, ser claro para o seu filho. Sabe, isso é muito importante. Ser claro, como eu falei, não é ser tão assim abrupto, de tal forma que o filho, né, fica meio que assustado, né? Mas as coisas certas precisam ser mostradas e faladas. Aqui, por exemplo, no livro de Abacuque, capítulo 2, diz assim, ó, por-me-ei, Abacuque falando, ok? Abacuque, capítulo 2. Eu sei que é difícil achar, mas a gente acha lá. Está na Bíblia, em um local da Bíblia. Estou brincando. Abacuque, capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dará e que resposta eu terei à minha queixa. Ele está se queixando com Deus. Verso 2. O Senhor me respondeu e disse, olha o que ele disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quer dizer, Deus está falando o seguinte, olha, Abacuque está querendo algumas respostas de Deus. E Deus começa a falar, eu vou te dar as respostas. Só que você escreva essas respostas de forma clara, para que todo mundo que passa até correndo possa ler e entender. Então Deus vai colocar os pingos nos is, porque esse era o questionamento de Abacuque. Peraí, Deus, mas esses homens têm uma série de coisas erradas. Então Deus vai trazer resposta até para esses homens, que se passassem lá pudessem ler e entender claramente a mensagem. Então é isso que Deus fala para Abacuque. O resto da história, ele fala, né, que o soberbo, né, a sua alma não é reta nele. Ele começa a dizer para Abacuque escrever sobre esse assunto, porque os caldeus eles eram cheios de si, porque eles eram poderosos, guerreiros. Então, ele começa a falar para Abacuque, você vai ensinar isso, mas seja claro, dizendo o seguinte, diz que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então há um caminho para um homem justo. Não está na soberba, mas estará na dependência de Deus, na fé em Deus. E aí ele continua o texto, falando várias sentenças, para que Abacuque escrevesse. Não sei como é que Abacuque fez aqui, se botou placas na cidade, sei lá. Só sei que Deus falou para ser claro, porque se Abacuque estava confuso, Deus entrou com isso. Olha, Deus não inocenta. Um homem soberbo, um homem, né, que acumula, ele fala ali no versículo 6, Abacuque 2:6, diz o seguinte, não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores
e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então ele começa a mostrar claramente, né? Porque ainda que os homens se vangloriassem, nós somos guerreiros, né? Somos assim, somos poderosos, Deus falou, não. Se você está roubando, despojando coisas que não são suas, vocês terão consequências disso. Então Deus deixou muito claro sobre a questão de como ele lida com pessoas injustas, soberbas. Só que ele fala para Abacuque, seja claro nessa mensagem. Certas coisas precisam ser muito claras. E unindo esse texto de clareza com o texto de Tiago, então eu preciso transmitir a mensagem, mas também cuidando do meu coração. Veja, Abacuque estava se queixando, Abacuque estava meio perturbado, o profeta estava meio perturbado. Estava meio assim, né? Peraí, como é que vai ser um negócio desse? Ele estava meio confuso. E nós temos que separar as coisas. Muitas das vezes eu estou em discussões, eu falo assim para uma pessoa, olha, nossa, tem gente me ligando aqui, né? Eu falo assim para algumas pessoas, olha, eu continuo sendo seu amigo, eu sou seu irmão, eu quero melhor para você, mas nesse ponto aqui, se você tem esse posicionamento, se você se posiciona assim, se esse é o teu conceito, então nesse ponto não dá para a gente caminhar junto nesse ponto. Eu estou sendo claro, eu quero o teu bem, eu continuo te respeitando, te ajudando em todos os sentidos, mas eu não vou poder caminhar nesse ponto, sei lá, fazer algum trabalho junto nesse ponto, porque o seu comportamento é incoerente, então não dá para eu caminhar junto com você nesse ponto. Sabe? Então a gente precisa separar as coisas, né? Uma coisa é você amar a pessoa, querer o bem dela, outra coisa é você gostar das coisas erradas que ela faz. Eu não sou obrigado a gostar de coisas erradas que outra pessoa faz. Então, separar isso é muito importante. E muitas das vezes as pessoas não entendem essas coisas. É complicado. Então nós temos que ser claros na comunicação, sabendo que nós amamos. Às vezes quando eu, por exemplo, vou disciplinar alguém, né? Meu filho, por exemplo, eu vou falar, meu filho, eu te amo muito, mas já que nesse ponto você agiu assim, sabe que eu continuo te amando, mas você vai ser tolhido nesta área por causa que você fez coisas erradas nesse sentido. Teu pai continua te amando, mas você vai aprender aqui sobre disciplina, porque as coisas não são como você acha que devem ser. Está errado isso. Continuo sendo seu pai, continuo te amando, mas você está tolhido, privado disso, porque isso não está certo. Sabe? Então, a gente tem que ter um coração limpo, tranquilo, né? Para falar essas coisas, para não agir com a ira, né? Eu me lembro uma vez, deixa eu dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com palavras, mas sobre essa questão de escrever na tabuinha, né? Uma vez eu estava com um amigo meu, não posso entrar em muitos detalhes, mas um amigo meu, e esse amigo falou assim, olha, a gente foi visitar um outro amigo nosso, né? Um outro conhecido nosso, e aquele outro conhecido nosso era uma pessoa assim muito, sabe, aquela pessoa muito iracunda e toda hora estava em conflitos e tal. E a gente foi lá conversar com ele de outros assuntos. E quando a gente estava saindo lá do estabelecimento dele, nós vimos na placa, na placa assim, do estabelecimento dele, né? Escrito assim, não pare aí. Que é uma coisa assim, né? Não estacione aqui. E assim, no sentido assim, se não, vou sei lá, vou punir, vou chamar, né? Uma palavra de ameaça. Aí a gente olhou um para o outro, tá vendo? Até nas placas desse colega nosso, ele passa esse sentimento. Tudo que ele faz é esse tom de guerra. Então é isso, amados. Se a gente não trata bem a nossa fonte, tudo que a gente faz vai produzir o mesmo sentimento que está lá dentro. Então, a comunicação,
ela vai expressar e ela toca mesmo. Às vezes você lendo uma placa como aquela que eu estava falando, não me lembro bem as palavras, isso faz muitos anos. Às vezes as pessoas leem ali já leva aquele impacto, já recebe aquele impacto. Palavras agressivas, numa simples placa de estacionamento de carro. Em 2 frases o cara conseguiu passar toda a sua ira. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque senão toda a nossa produção, seja placa, seja arrumação, seja, sabe, trabalho que você exerce no seu serviço, sabe, tudo sai assim. Qual é o problema? As palavras são os veículos, né? A produção é o veículo, né? As coisas que você mostra é o veículo de comunicação. Mas se o seu interior não for bem tratado, realmente você vai tacar fogo em tudo. Você vai incendiar os seus relacionamentos. Você vai viver em estado de guerra. Tem estados muito ruins. Então, trate o seu interior. Você vai ver que naturalmente as suas palavras vão mudar. A sua maneira de fazer, as suas pinturas, seus desenhos, seus textos, seus vídeos, suas fotos, tudo que você produzir, se você produz música, se você produz, sei lá, o que você fizer vai sair diferente, porque a fonte é diferente, o seu interior está tratado. Tem uma coisa interessante que eu vi também, é interessante, às vezes nós, olha que coisa interessante, nós ouvimos falar de Deus, ou até procuramos conhecer a Deus. Mas Deus, Ele quer nos conhecer. Como é que Deus quer nos conhecer? A Bíblia diz assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem um texto que Jesus fala sobre isso. Ah, mas Senhor, fizemos isso em Teu nome, fizemos isso naquele Teu nome. E a Bíblia diz que o Senhor naquele dia fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Às vezes nós conhecemos a Deus, mas Deus não nos conhece. Como é que pode ser um negócio desse? O mais importante é você ser conhecido por Deus. Porque aos seus, aquele que ele conhece, ele trata com intimidade. Deixa eu pegar um exemplo aqui, que eu ouvi um exemplo muito interessante nesse sentido. Olha que exemplo fantástico. Por exemplo, se você vai na casa do homem mais poderoso do mundo. Qual é o homem mais poderoso do mundo? Vocês lembram? O homem mais poderoso do mundo é o presidente dos Estados Unidos. É o homem mais poderoso do mundo. Muito bem. Você vai lá na Casa Branca, bate na porta, e aí abre lá o porteiro e diz o seguinte, quem é você? Ah, eu sou o Evandro. Ah, tá bom, o que você quer aqui? Eu queria falar com o presidente aí da América, hoje é o Donald Trump, né? Donald Trump. Ah, mas por que você quer falar com ele? Porque eu conheço ele. Sim, eu conheço ele. Mas isso te autoriza a entrar na Casa Branca? Não. Só o fato de você conhecer o Donald Trump não te autoriza a entrar na Casa Branca, certo ou errado? Agora, se lá o Donald Trump olhar pelo monitor dele, o cara interfonar, olha, eu tenho um tal de Evandro aqui querendo falar com o senhor, diz que ele conhece o senhor. E o Donald Trump fala assim, tudo bem, ele pode me conhecer, mas eu não conheço ele. Agora, se o Donald Trump falar o diferente, o Evandro, pode deixar ele entrar, porque eu o conheço. Não é assim em qualquer casa. E mais, se o Donald Trump falar assim, olha, eu o conheço e ele é o meu amigo. Cara, você tem a porta aberta para ir lá na Casa Branca. Tá dando para entender? Lembra que Jesus falou assim, eu não chamo mais vocês de meus servos, porque os meus servos não sabem o que o seu Senhor faz. Os servos até conhecem o Senhor, mas não sabem o que ele faz. Quer dizer, para você conhecer o que o seu Senhor faz, o seu Senhor tem que falar os projetos dele para você. E aí Jesus falou, eu não chamo mais vocês de meus servos, eu chamo vocês de meus amigos. Sabe, lembra quando Jesus falou, ou melhor, quando Deus falou, como eu não vou dividir as coisas com Abraão?
Eu vou dividir as coisas com Abraão. Ele é meu amigo. Então, é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Se nós devemos limpar o nosso coração, às vezes a gente conhece coisas de Deus, mas a coisa mais fantástica para você limpar o seu coração é você abrir o seu coração e deixar o Senhor, né, falar. E para Ele falar, você tem que se deixar ser conhecido por Ele. Ele vai te chamar a uma intimidade, sabe? Você vai se aquietar na presença dEle. Deixar Ele se comunicar com você. Deixar que Ele veja que você está tendo atenção para com Ele. Que você está ouvindo Ele como querendo ser amigo de Deus. Você já reparou que muita gente quer muita coisa de Deus, mas não quer ser amigo de Deus? Um amigo quer o bem do outro. Um verdadeiro amigo quer o bem do outro. E muita gente quer tudo de Deus, mas não quer ser amigo de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente não está nem interessado com os interesses de Deus. Então essas pessoas não são amigas de Deus. Entende isso? Vai por esse caminho e você vai entender um pouco mais sobre intimidade. Porque o pensamento aqui vai longe, né? Não tem muito tempo para isso. Mas pense nisso. Não adianta você conhecer Donald Trump. Donald Trump tem que te conhecer. E para você ter completa liberdade dentro da Casa Branca, você vai ter que ser amigo do Donald Trump. Deu para entender? É assim com Deus. Mesma coisa. A pessoa mais importante é Deus. Você pode conhecer Deus, mas Deus conhece. Ah, Deus me conhece. Por que você diz isso? Você se deixa ser conhecido por Deus? Você senta com Ele? Você se abre com Ele? Você busca criar um ambiente para Ele também colocar o que Ele pensa em seu coração? Ele te conhece, você sabe, porque Ele te monitora, mas talvez Ele te monitore de longe, porque você nunca se aproxima dEle. Ele te monitora de longe. A Bíblia diz que Deus conhece algumas pessoas de longe, tem isso na Bíblia. Mas entendeu quando Ele fala, eu não vos conheço? Ele está dizendo, eu não vos conheço na intimidade. Eu te conheço de longe, mas na intimidade, a gente só tem intimidade com amigos. Se não é amigo, não tem a nossa intimidade. Deu para entender? Então, para a gente se comunicar bem, resumindo, para a gente se comunicar bem, nós temos que tratar a fonte, que é o nosso coração. Para a gente não ficar tacando fogo por aí. E para tratar a fonte, a gente tem um grande amigo. Quer ser amigo dele? Ele também quer ser seu amigo. Se você está vendo esse vídeo, quer ser amigo de Deus. Jesus mesmo falou assim, quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Para ser amigo de Deus, tem que honrar o Filho, Jesus Cristo. Se você quer ser amigo de Deus, honre a Jesus. Tenha Jesus na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. E você vai ter muitas coisas íntimas com o verdadeiro Deus. Com Deus, Criador dos céus e da terra, que te amou de tal maneira que entregou Jesus Cristo para que você tivesse uma vida eterna. Por que Ele te entregou Jesus Cristo? Porque você e eu, nós somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. Então Jesus veio para morrer em meu lugar, em seu lugar, por causa do pecado do Evandro, por causa do seu pecado. E é por isso que a gente honra Jesus. Por isso que a gente quer ter comunhão com Jesus, porque Ele nos ama. Ele quer um relacionamento. Mas nós queremos um relacionamento com Deus? Nós estamos interessados com o que está no coração de Deus, que está no coração de Jesus? Se você quer Jesus, Jesus está à porta do seu coração e bate. Abra o seu coração, diga para Ele, Jesus, entra na minha vida. Eu quero ser teu.
eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Escrevo meu nome no livro da vida. E eu quero viver eternamente com o Senhor. Se essa é a tua oração, Deus está aí, tocando e transformando a sua vida agora. Faça isso. Repita essas palavras. Diga isso para o Senhor, porque Ele muda a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Entre em contato conosco se você quiser um pouquinho mais de conhecimento. Nós queremos te ajudar, queremos apenas ser seus amigos, poder te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus, pela tua realidade, Jesus. O Senhor é uma pessoa que fala, uma pessoa que se relaciona conosco. Obrigado por isso, por essa experiência tão maravilhosa. Senhor, muda, Senhor, a história de tantos homens que possam estar ouvindo esse vídeo. Mas assim, abençoamos, ó Deus, que esse vídeo seja um veículo, que essas palavras sejam um veículo para que corações tenham experiência com o Senhor. Pai, eu oro pela igreja, eu oro pelos meus irmãos, oramos por aqueles que estão enfermos hoje, Jesus, que passaram situações difíceis, e continuamos a orar e interceder pelo irmão José Luiz. Senhor, nós estamos em campanha a favor dele. Senhor, que ele seja completamente sarado, em nome de Jesus, ó Deus. Todo mal contra a vida dele nós repreendemos, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, para aqueles também que estão com suspeitas, ó Senhor, de doenças. Senhor, que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus. Senhor, guarda a tua igreja, Jesus, guarda os irmãos de todo este mal. Senhor, e obrigado por esse momento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Do Facebook eu vou desligar e aqui nós vamos continuar no Zoom, aplicativo Zoom, a Casa da Luz aqui. Então, você que tem aí, clique no link. Nós teremos aqui pelo menos uns 15 minutinhos aqui com a Casa da Luz. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.